EBD em Casa, um programa para você e para sua família. A paz do Senhor, meus irmãos, e a todos que estão nos acompanhando através desse programa da EBD em Casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Para você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, eu te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Fica conosco até o final, porque vamos aprender muito hoje da palavra de Deus. Pegue já a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia e vamos para o comentário da nossa lição de número 5, lição de adulto. 29 de janeiro de 2023 será ministrada essa lição no próximo domingo. E desde já você já fica conosco para aprender e para adquirir subsídios para você tirar nota 10 na lição de domingo que vem. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos ao nosso comentário. O avivamento na vida da igreja. O texto áureo, o texto ouro, né, o texto principal da nossa lição, está em Atos capítulo 2 e versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verdade prática, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. O nosso texto bíblico em classe está em Atos capítulo 2, verso 1 ao 13. Não vou ler para nós ganharmos tempo. O objetivo da nossa lição são 3: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. Terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. São 3 os tópicos que nós vamos estudar. Primeiro, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo tópico da nossa lição, o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro e último tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Sem mais delongas, sem mais demora, vamos entrar aqui na nossa introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. No nosso primeiro tópico, nós temos o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro subponto do primeiro tópico, a chamada abrangente de Jesus. Então, a primeira condições para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos 1 e versículo 15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé vem apresentar frutos dignos. 1 João 5, verso 2 ao 4. E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico, nesse primeiro subponto do primeiro tópico, nós temos aqui as 3 condições para receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, a conversão. Você ouve a palavra, se arrepende dos seus pecados e aceita a Jesus como Salvador, se tornando uma nova criatura. Então, é preciso, né, esse é o primeiro passo, é a primeira condição para você receber o batismo com o Espírito Santo. Segunda condição é
produzir fruto, é obedecer a palavra e produzir fruto digno de arrependimento. Na primeira condição, nós temos Marcos 1 e 15, né? Que você tem que se arrepender dos seus pecados. Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus, e ele convidava todos que se arrependessem, né, dos seus pecados. E nas segundas condições, nós temos que é obedecer a Deus, produzir fruto digno de arrependimento. Aí nós temos aqui em 1 João 5, verso 2 ao 4, que aquele que ama a Deus tem que amar os seus irmãos, porque Deus é amor. Então nós temos que amar, né? Produzir fruto digno de arrependimento, obedecer à palavra de Deus, porque aquele que não ama o seu irmão, não tem comunhão, não ama a Deus. Então nisto nós veremos que nós somos obedientes à palavra de Deus. E o terceiro também, né, o terceiro condições é santificar-se. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você não é obrigado a aceitar, mas uma vez que você ouviu a palavra e decidiu aceitar a Jesus como Salvador, então você recebe um pacote fechado, né, para você obedecer. Depois que você aceita Jesus, você tem deveres e obrigações de obedecer à palavra de Deus. E o pacote vem completo. Primeiro, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santo como eu sou santo, diz a palavra em 1 Pedro, versículo 1 e 15. Né? E também vem os demais mandamentos, né, que nós devemos obedecer. Você, pela fé, vai entregar o seu dízimo, pela fé, você vai fazer a ação carismática, tá? Ações sociais através da fé e assim por diante, né? Você vai cumprir, vai fazer a sua mordomia na igreja, prestar serviço, né, ali no templo e também ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo de Cristo. Então esse é o pacote, é um dos itens que vem no pacote da salvação. Você não é obrigado a aceitar Jesus. Uma vez que você aceita, você tem deveres e obrigações de obedecer à palavra de Deus. Então essas condições, elas antecedem o batismo com o Espírito Santo. Sem essas três condições, não há possibilidade de alguém ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, aceitar a Cristo, arrepender de seus pecados, depois obedecer a palavra e santificar. A santificação é um processo inicial, né, progressivo e final. Inicial, quando você aceita Jesus, é apagado os seus pecados e você é uma pessoa que é justificada e santificada por Cristo. E o processo continua. Você não para aí, você continua cada dia se santificando cada vez mais. E o final é quando chegar ao arrebatamento da igreja. Aí não terá mais, depois que você for arrebatado, transformado em corpo glorioso, ser arrebatado aos céus, então o pecado não terá mais presença na nossa vida, não terá mais poder. Então nós seremos para sempre, né, santos na presença do Senhor. Tá? Então isso é importante. Então são as condições que antecedem o batismo com o Espírito Santo. Sem isso você não pode ser batizado, você não vai ser batizado. Para que o Espírito Santo habite em nós, precisa dessas três condições. Aceitar a Jesus, obedecer a palavra e santificar a nossa vida, porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, né, nós temos aqui o segundo subponto do nosso primeiro tópico, a promessa é para todos os salvos. Tá? Então essa promessa não é para o ímpio, essa promessa é para os salvos. Irmão, Jesus, ele, por exemplo, ele operava milagres, né, sinais, maravilhas, expulsava demônios, né, dava liberdade, dava vista aos cegos, né, e tudo isso Jesus fazia a todas as pessoas, não tinha exceções. Os milagres, os sinais, a expulsão de demônios não tinha exceções, porque isso não depende da fidelidade, isso depende da fé. A regra aqui não é a fidelidade, mas é a fé. Não é ser fiel e honesto, não, mas é a fé. Se um ímpio entrar na igreja, ele recebe cura, se ele crer.
ele recebe porta de emprego, então ele recebe tudo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é para o salvo. Quem Jesus mandou ficar em Jerusalém para que do alto, né, recebesse o poder do Espírito Santo? Foi o salvo. Né? Estava aproximadamente os 120 pessoas, os discípulos, né, as mulheres que estiveram com Jesus, acompanhando o seu ministério, eles foram salvos e aí receberam o batismo com o Espírito Santo. Então essas são as condições, né? A promessa é para todos salvos, não para os ímpios. Os ímpios podem receber milagre, podem receber emprego, podem receber cura, mas não o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Continuando. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1, 12 e 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Atos 2, 1, né? Também o 4, 5 e o 6. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Atos 2, 1 e 2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, os vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, 39. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, cultura e geografia. Então o batismo com o Espírito Santo não estava condicionado só à igreja primitiva, mas ele é atemporal, ele atravessa todos os tempos, chega no nosso tempo, no século 21, né? Ele ultrapassa todas as épocas, culturas e geografia. E por isso nós vemos hoje, né, o batismo com o Espírito Santo em vários lugares. No século XX nós vemos ali o avivamento na Rua Azusa, o batismo com o Espírito Santo, que foi algo extraordinário e hoje continua. Então não cessou o batismo com o Espírito Santo. Nós somos continuistas, acreditamos na continuidade da operação do Espírito Santo, tá? E aqui os discípulos obedeceram quando Jesus foi assunto aos céus. Antes de ser assunto, ele disse aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais, né, revestido pelo poder do Espírito Santo. Recebereis poder do Espírito Santo para pregar a minha palavra tanto em Jerusalém, né, Samaria, até os confins da terra. Esse é o significado, esse é o sentido do revestimento do poder do Espírito Santo. É para ser testemunha, para ter coragem de pregar o Evangelho, né? E quando eles receberam, que eles obedeceram a palavra, ficaram aproximadamente 10 dias orando no cenáculo, onde foi realizada a primeira ceia, instituída a primeira ceia por Cristo. Eles voltaram para Jerusalém, entraram no cenáculo e ficaram ali orando durante 10 dias aproximadamente, 120 discípulos, pessoas, e até que de repente ouviram um vento, um som como um vento veemente, e vieram sobre eles, e viram-se línguas repartidas sobre cada um deles, e foram todos cheios e começaram a falar em línguas, né? Diferentes, línguas estranhas, em outras línguas. E aquilo chamou a atenção da cidade, e aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, de vários países, chegaram e começaram a admirar e maravilhar, porque falavam na língua deles, cada um falava na sua própria língua. Aí tinha várias nações, e eles ficaram abismados, mas outros zombavam, dizendo que estavam bêbados. E Pedro, tomando a palavra, aquele que era tímido e agora cheio do poder do Espírito Santo, porque é para isso que é o revestimento, para você ter coragem de pregar a verdade, a palavra de Deus, a pregar a Cristo. E Pedro, tomando a palavra, ele disse: vocês estão enganados, nós não estamos bêbados, não estamos cheios de vinho, nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, que é a promessa que foi feita em Joel, capítulo 2, 28 e 29. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, as vossas filhas, e eles profetizarão. Né? Aqui fala, nesse primeiro momento, dos adolescentes, de crianças, eles profetizarão. E sobre os anciões, falam dos velhos, terão sonho. E os mancebos terão visões, que são os jovens. Tá? E também derramarei sobre servos e servas. Então, não estava restrito só à igreja primitiva.
é abrangente a toda a época, cultura e geografia. Então, alcançou o nosso dia. Então, repito, não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo continua em nossos dias e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Tá? Então, nós temos aí, avançando agora para o terceiro subponto do primeiro tópico, nós temos o engano dos cessacionistas. O cessacionista é uma corrente de teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica, um exercício de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que seguindo seus teólogos afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos entre mestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidências físicas de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas culturais, geográficas e em que haja um salvo em Cristo Jesus. Então nós vemos aí, meus queridos, que os cessacionistas, eles batem a cara no muro, eles quebram a cara quando eles se deparam com isso que Pedro disse, tá? Que essa promessa é tanto para os vossos filhos, para as vossas filhas, para os anciões, para os mancebos, e ele disse ainda mais, tantos quanto Deus chamarem, em todos os lugares, em toda a época. Então não há motivo para nós dar ouvido a essa doutrina. Respeitamos nossos irmãos cessacionistas, os que crerem assim, mas nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o Espírito Santo continua operando em todas as épocas, principalmente nos nossos dias. Então há essa teologia dos reformados que afirmam que o batismo foi só ali no Pentecoste. E a outra diz que quando você é salvo, aceita Jesus, você recebe o batismo com o Espírito Santo. Equivocam. O apóstolo Paulo fala sobre isso, os evangelhos, também os quatro evangelhos falam sobre isso. Jesus, ele assoprou o sopro dos discípulos, recebeis o Espírito Santo. Isso aí é quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem sobre ela. Ela tem o Espírito Santo de Deus. Agora, o revestimento é depois que a pessoa se converte. Tá? Ele recebeu o Espírito Santo, agora ele vai receber um revestimento de poder para ser cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra em todos os lugares, com ousadia. Então, é revestir. É você estar vestido e colocar um terno sobre essa roupa, então você está se revestindo. Esse é o revestimento. Então, todos salvos recebem o Espírito Santo, mas só quem recebe o batismo, o revestimento, são salvos após a sua conversão. Então, são distintas. Batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, quando você recebe a Jesus como Salvador, então você é imergido no Espírito Santo. O Espírito Santo entra na sua vida. Mas, após você vai ser fiel, obedecer a palavra, santificar a sua vida, então vem o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, os cessacionistas, eles erram muito aí, e também essa outra linha que segue dizendo que uma vez aceitou Jesus, já é batizado no Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo, mas ainda precisa do batismo com o Espírito Santo de Deus. Afirmando para vocês que batismo com o Espírito Santo e Santa Ceia
não é salvação. A salvação, certo? Não é batismo com o Espírito Santo e nem Santa Ceia. São mandamentos do Senhor, tá? Que nós temos que cumprir. Uma vez salvo, você tem que ser batizado nas águas, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você precisa comungar a Santa Ceia, tá? Mas não significa que, se não houver possibilidade de você participar de uma ceia e partir para a glória antes, você não vai ser salvo. Você vai ser salvo porque você recebeu Jesus. A salvação é de graça, tá? Depende só de Cristo, da sua obra vicária na cruz. Não significa que, se você partir para a eternidade sem ser batizado com o Espírito Santo, você não vai ser salvo, não. São cumprimentos, né, daqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Uma vez você aceitou Jesus, você conscientemente aprendeu a palavra, você vai participar da Santa Ceia. Tá? E você vai ser batizado nas águas. Batismo nas águas também não é sinônimo de salvação, mas é um cumprimento, é um mandamento do Senhor. E posteriormente você vai buscar e ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Então, o salvo não é salvo por causa da Santa Ceia, nem por causa do batismo nas águas, nem por causa do Espírito Santo. Mas o salvo precisa participar da Santa Ceia, precisa ser batizado nas águas e precisa receber o batismo com o Espírito Santo. É necessário, tá? Mas isso não significa salvação. Então, não é salvo por causa da Santa Ceia, nem por causa do batismo nas águas, nem por causa do batismo no Espírito Santo. Mas o salvo, precisa cumprir essas ordenanças do Senhor Jesus. E você é salvo pela palavra, pela graça do nosso Deus, através da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Bem explicado isso aí. Então, são coisas que precisa estar cumprindo na vida dos salvos. E uma vez salvo, você vai ser batizado, vai participar da Santa Ceia e vai receber o revestimento do poder do Senhor Jesus. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o dinamismo da igreja apostólica. Tá? A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Êxodo 40, versículos 34 e 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, a igreja, ela não nasceu no Pentecoste. Jesus Cristo formou sua igreja, escolhendo os 12 discípulos, certo? E depois lá em Atos, capítulo 16, verso 8, em Mateus, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 18, se não estou equivocado, Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já havia formado a sua igreja, quando ele escolheu os seus 12 discípulos, depois os 70, e continuou a sua obra. Mas agora ela foi inaugurada no dia do Pentecoste. Tá? Então, no dia do Pentecoste que a igreja foi inaugurada, e ela começou, né, avivada, iniciou avivada na sua inauguração. 3.000 almas se converteu com a pregação de Pedro. Foram batizadas nesse dia. Então, temos essa distinção. A igreja foi inaugurada no dia do Pentecoste. Segundo subponto do segundo tópico, a igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus no Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, Atos 2 e 41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas. Atos 2 e 43. Além do cuidado especial para com os irmãos carentes, Atos 2, 44 e 45, Atos 4, 32 e 33,
O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão e suprir a carência. Então, uma vez que a igreja, certo, foi avivada, né, foi inaugurada no Pentecoste, então, no batismo com o Espírito Santo, então começou aí os quais eram fruto do avivamento espiritual em Jerusalém. Então, após o Pentecoste, a igreja, ela estava unida na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o Senhor acrescentava a cada dia, Ele acrescentava as almas que havia de salvar pelo avivamento e pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? E qual era o modelo dessa igreja inaugurada no dia do Pentecoste, né? Quais eram o compromisso, né? Era em duas esferas. Primeiro, a espiritual, piedade, palavra e oração, né? Segundo, no social, comunhão e suprir a carência. Não havia necessidade. Ninguém dizia isso é meu, mas era tudo em comum. Se houve um comunismo, né, verdadeiro, foi no dia, né, da igreja, nos dias da igreja primitiva. Ninguém dizia isso é meu, aquilo, mas todos era em comum. E os que tinham vendiam para repartir para os que não tinham. E a igreja crescia a cada dia mais. Acrescentava o número de salvos por causa dessa comunhão, né, dessa união, certo? E desse suprimento das carências dos crentes mais fracos. Então não havia falta, não havia necessitado, porque a igreja supria tudo pelo poder do Espírito Santo. Foi algo tremendo, houve grandes avivamentos, né? O avivamento da Rua Azusa, né? A Reforma Protestante e outros grandes avivamentos ali na Inglaterra, mas esse aqui foi o maior, o mais extraordinário de todos os tempos, foi na igreja primitiva. Nunca houve, né? E acredito que nem haverá avivamento como houve na igreja primitiva, tá? Então é muito importante nós sabermos isso. Avançando para o terceiro e último tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, e sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposições de mãos sobre os enfermos para ser curados conforme Jesus declarou. E aconteceria, Marcos 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, e é indispensável a missão da igreja nesses dias. Então, Marcos, capítulo 16, verso 18, diz que os que crerem, os sinais os seguiriam, por a mão sobre, né? Se bebesse alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum, se pegasse serpente, também não lhe faria mal algum, e poria as mãos sobre os enfermos e os curariam, expulsariam os demônios. E diz que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, mas quando eles saíram para pregar, Jesus cooperou com eles esses sinais. Esses sinais seguiram eles, tá? Então, o que eu digo, quem é avivado, que tem o poder do Espírito Santo na vida, não precisa estar correndo atrás de profetas, não precisa de estar correndo atrás de milagres, porque aqueles que creem, os milagres seguirão eles. Foi o que Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, 18. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Falarão em outras línguas, tá? Por a mão sobre os enfermos e o curarão, né? Expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E os discípulos saíram pregando a palavra e o Senhor cooperando com ele com esses sinais. Por que será que a igreja hoje, né, não está tão avivada como nos dias dos apóstolos? É a falta de amor. O amor está em baixa.
O amor, ele faz a comunhão. O amor, ele engloba tudo. É a supremacia dos dons do Espírito, ou do fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, tá? Mansidão. Então, o amor engloba tudo isso. Quando vai esfriando o amor, como disse Jesus, então isso vai acabando. E por essa razão, não há mais prodígios, sinais, milagres na igreja. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos buscar. Foi o que Jesus disse para os escribas e fariseus. Vocês cumprem tudo, mas não tem amor, né? Então nós precisamos de voltar ao primeiro amor, como Jesus diz nas igrejas, quando João escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Deixaste o seu primeiro amor. E por isso não vemos mais com abundâncias, milagres, curas, maravilhas. Os dons espirituais têm ficado escassos no meio da igreja por falta do amor. O amor é a supremacia do fruto do Espírito. E é preciso nós voltar ao primeiro amor. Avançando para o segundo tópico, ou segundo subponto do terceiro tópico, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Marcos 16 e 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada por sinais e prodígio de Deus. Então, voltando aqui, o ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais, acadêmicos, tá? Então, é necessário que nós tenhamos conhecimento teológico, né? Fazer uma boa prédica, ter a didática, a arte de ensinar bem, isso é necessário. Mas sem unção, nada disso tem valor. Nós precisamos de ter a unção do Espírito Santo, ser revestido do poder do Espírito Santo, para que hajas, para que esses sinais aconteçam, para que eles nos sigam. Tá? Então, há muitos que colocam uma formação teológica na frente da unção do Espírito Santo, aí não vira nada. Ficam crentes frios, apáticos e sem resultado espiritual. Mas quando você tem esse conhecimento, mas que é um crente de oração, que tem amor, o amor de Deus, o amor ágape de Deus na sua vida, comunhão, ora, evangeliza e tem a unção do Espírito Santo, porque só assim, para ter essas coisas, você precisa ter a unção do Espírito Santo, então os sinais, as maravilhas vão acontecer. Então é preciso de nós buscarmos, né, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, para que esses sinais aconteçam. E ter comunhão, ter amor, né, e orarmos mais. A oração tem sido muito escassa. Aí é aquilo que eu digo, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. É preciso de fazermos, né, jejum e oração e consagração. A igreja precisa estar unida. Estava unido na oração, no partir do pão e na comunhão. E Deus acrescentava as almas que haviam de salvar através dos prodígios, dos milagres, né? Aonde chegavam, aconteciam os milagres, os prodígios, através da palavra, e as pessoas aceitavam a Cristo, né? Nós vemos o que os apóstolos realizaram através da palavra de Deus. Nós vimos. Estevão, cheio do poder, pregou a palavra, foi apedrejado, mas foi assunto aos céus. Ele diz, eu entrego o meu espírito, eis que vejo os céus abertos.
e o Senhor assentado ou de pé à destra de Deus Pai. Então, quando nós temos unção, nós movemos o céu. E ali muitos aceitaram a Cristo. Vimos Estevão quando pregava, sinais e maravilha acontecia. Os apóstolos, quando Pedro pregou, 3.000 almas. Então é preciso de ter unção do Espírito Santo na nossa vida. E essa unção vem através da comunhão, do amor, da oração. É o que aconteceu na igreja primitiva. Para que aconteça esse avivamento e os sinais sigam a vida de cada pregador, de cada crente. Terceiro e último subponto do terceiro tópico. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem, e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, versículo 13 ao 14. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividades sobre a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Mas nós vemos uma inversão de valores aí. Nós vemos um incentivo, principalmente aos que usam da palavra, que pregam, que recebam, um incentivo a que seja ovacionado, recebam holofote, sejam aplaudidos, tá? E cobram para pregarem. O que de graça recebeste, de graça dai. É lógico que nós temos que ter aí uma compreensão para aqueles que vivem da obra. É digno o obreiro do seu salário. Mas aquele que explora a obra, a glória não é para Deus. A glória é para Ele. E o nome de Cristo que tem que ser glorificado. É o que o apóstolo Paulo aconselha. Tudo que nós façamos que seja para a glória de Cristo. É Ele que tem que aparecer. Quando nós nos aparecemos, Cristo desaparece da nossa vida. E aí vem, a total, nós caímos em contradições. Deus não aceita dar a sua glória a outrem. Deus não concede, mas Ele quer que o seu nome seja glorificado em nossa vida. E quando o homem entra, o pregador, o crente, entra por esse caminho de ser ovacionado, ser aplaudido, tá? Ele pode cair em contradição e perder até a sua salvação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que através da nossa pregação, que através da nossa vida, da nossa atitude, o nome do Senhor seja glorificado. Nós fomos chamados, quando Jesus diz ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus, Ele não diz que para que nós fosse aplaudido pelo mundo, mas para que nós pregássemos a sua palavra, para que nós fôssemos testemunho da sua palavra e da sua obra. E ser esse testemunho tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É para isso que nós recebemos a unção do Espírito Santo. É para ser testemunho, não é para nós vangloriar, mas para que o nome de Cristo seja enaltecido e as pessoas vejam isso e aceitem como Salvador e o reino de Deus cresça na terra e naquele dia do arrebatamento nós tenhamos um bom número para levarmos para o céu, através do nosso testemunho, da nossa pregação. Então, quando Deus vê um homem orgulhoso e soberbo, lembra ele Satanás. E aí a coisa não fica boa, porque Satanás quis para si glória, quis para si aplauso, quis para si poder, e Deus então mandou ele para a terra, excluiu ele do céu. E para nós não sermos excluídos do céu, nós temos que dar glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá? Aí entra a doutrina da Trindade. Muitos confundem a doutrina da Trindade e muitos unicistas dizem que nós somos
politeísta, adoramos três deuses. Não, não adoramos três deuses. Nós adoramos um único Deus. Tá? São três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um único Deus. Tá? Subsistindo em um único Deus. Então nós adoramos um único Deus. Nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade, que só é aceita pela fé. Tudo o que fazemos é pela fé. Damos o dízimo pela fé, a oferta pela fé, tá? a nossa oração, a nossa consagração, certo? A nossa participação na igreja, tudo. Porque diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, não é adorar três deuses, mas é adorar um único Deus nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Bye, bye, meus queridos. Estamos chegando no final. Vamos fazer aqui a conclusão, né, para ficar completa a nossa lição. A Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. Galera, chegamos mais no final. Acredito que você tenha aprendido muito da palavra de Deus, que o Espírito Santo continue falando na sua vida. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!